que a gente se encontra numa live de treinamento de produtos, a gente está, na verdade, trocando informações. Porque a gente está aprendendo sempre. A aromaterapia é um mundo assim, de informações infinitas. E quanto mais a gente gosta, quanto mais a gente procura conhecer, mais animado a gente fica. Porque lembra que tem muito, muito mais coisa ainda para aprender. Então, vamos lá. A minha contribuição de hoje é falar um pouco sobre a aromaterapia na gestação. E antes de começar, eu queria fazer a minha apresentação. Vamos lá. Minha apresentação, a minha trajetória profissional, para que vocês entendam um pouquinho o que me motiva hoje em dia a trabalhar com os óleos essenciais. A minha primeira formação acadêmica não teve nada a ver com isso. Eu estou formada em Direito e trabalhei na área jurídica durante 35 anos. Os últimos 24 foram como defensora pública. Então, todo o meu mundo girava em torno de estudar direito, outra área também que a gente está sempre se atualizando. Mas o tempo foi passando e aquela maneira... Eu gostava muito de trabalhar na Defensoria Pública. O contato lá com as pessoas é muito mais importante do que o contato técnico. Quem conhece o público da Defensoria sabe que são pessoas com carência de recursos, carência de informação, às vezes carência de saber mesmo quais são os seus direitos. Então, foi lá que eu percebi que faz muita diferença a gente ter um olhar agradável, uma acolhida carinhosa, se preocupar de verdade em como a gente pode afetar positivamente a vida do outro. E aí o tempo foi passando, eu estava já há uns 5 anos da aposentadoria, e conheci as terapias integrativas, inclusive para mim, para me tratar, para me cuidar, porque tinha hora que a gente começava a bater pino. E aí eu percebi que era com essa outra forma de cuidado que eu gostaria de trabalhar, depois de aposentada. Então, desde 2013 que eu venho trabalhando como terapeuta holística, no início foi até ao mesmo tempo, né, dividindo com a defensoria, mas aos poucos isso foi se tornando a minha ocupação principal, como é hoje. Eu cheguei a fazer uma pós-graduação em acupuntura, me especializei também em outras técnicas de medicina tradicional chinesa, e na acupuntura eu conheci a aromaterapia. Então, hoje eu digo que eu sou especialista em aromaterapia, porque é, de fato, a área que eu mais atuo, que eu mais estudo, e que eu já estou, inclusive, dando cursos, que é uma maneira deliciosa também da gente compartilhar e aprender ainda mais, né? Porque a gente tem que estar sempre atualizada para dividir o que a gente sabe. E também essa trajetória me levou a voltar para a faculdade, depois de aposentada, e estudar biomedicina. E a matéria mais legal de todas é a química orgânica, que é exatamente o estudo do que nos faz tão parecidos com as plantas, com os animais. Nós somos seres vivos, todos nós somos matéria orgânica, diferente dos minerais, que são inorgânicos. Então, é muito legal fazer esse apanhado de informações para validar cada vez mais o que a gente trabalha, que é essa maravilha da natureza, os óleos essenciais. Bom, essa é a minha qualificação técnica, mas o que eu gosto muito mesmo de ressaltar é que a minha qualificação de vida é que me faz tão bem, tão apaixonada pela aromaterapia. Eu sou mãe de 2 belos rapazes, tenho 2 lindas noras, e recentemente me tornei a vovó do Moisés, que é essa coisinha fofa, maravilhosa, que está quase completando 2 aninhos, 2 meses, desculpa, 2 meses, a vovó está com uma pressa danada para que socorra. E foi exatamente durante o período, né, de gravidez da minha nora, o período em que a gente tinha todas as expectativas e ela passou por todas as situações que as grávidas normalmente passam, que eu mais me interessei em pesquisar esse assunto. É claro que eu já tinha estudado, faz parte, né, alguns cuidados da aromaterapia, mas foi com muito mais carinho, foi com muito mais atenção que eu passei a olhar para a questão da aromaterapia na gravidez, na gestação. E por que eu fiz com tanto cuidado? Porque eu tenho certeza que só de olhar o título do nosso bate-papo, algumas pessoas tiveram essa reação de dúvida. Porque, de fato, ainda existem muitos mitos. Ainda se pergunta, mas será que a aromaterapia é mesmo uma prática segura na gestação?
Então, eu quero tranquilizar vocês e dizer que sim, a aromaterapia é uma prática segura na gestação e é óbvio que, por ser uma situação, um período de vida muito especial da mamãe e do bebê, são dois seres ali passando por toda uma modificação, é importante que a gestante tome alguns cuidados e se informe. Informação é o que faz a gente crescer. Informação é que nos liberta. Isso é uma frase que recorrente de Marisette, que não tem outra coisa mais interessante do que isso. Se você sabe o que está fazendo, você está seguro, você está liberto, inclusive de crenças, inclusive de limitações impostas por eventuais interesses. Quais seriam, então, esses cuidados, essas informações importantes que a gestante deveria ter? Eu digo que o primeiro deles é o período da gestação, e a gente vai falar sobre isso já já. A gente vai falar um pouquinho sobre diluição, né? Eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo já sabe, mas a gente vai só reforçar essa questão. Vamos falar rapidamente sobre óleos potencialmente nocivos, e eu quero demorar nessa questão do potencialmente. E vamos falar, à medida que eu apresentar alguns óleos, sobre formas e locais de aplicação. Agora, para começar o nosso bate-papo, esse item aqui é importantíssimo. O acompanhamento médico. É extremamente importante que a gestante tenha um trabalho de parceria com o seu obstetra, seu ginecologista, porque tudo que acontecer com ela precisa ser reportado a ele. Como eu já disse, é um período bastante diferente e a confiança da gestante no seu obstetra vai fazer toda a diferença. Então, esse acompanhamento, inclusive para o uso de alguma terapia integrativa, é super importante. Porque esse lembrete eu faço em todas as conversas que eu tenho. A aromaterapia é uma prática integrativa e complementar de saúde. Já é reconhecida no Brasil desde março de 2018. Ela é uma prática completamente recomendada, né? Não só reconhecida, mas também recomendada pela Organização Mundial de Saúde como uma prática eficaz. As pesquisas científicas dos últimos anos só vêm crescendo e sempre validando a eficácia, a eficiência das terapias integrativas. E a aromaterapia é uma delas. Mas, apesar disso tudo, elas não substituem um tratamento tradicional. Elas são adicional, apenas um complemento no tratamento. Elas podem, com isso, antecipar o período de melhora, eliminar rapidamente alguns sintomas, mas se forem problemas sérios de saúde, é preciso que um profissional médico acompanhe, porque nós, estou falando aqui de uma maneira geral, se tiver médicos aqui ouvindo a nossa conversa, que ótimo, sejam muito bem-vindos a esse mundo de integração. Não é mais alternativa, há muitos anos não é uma alternativa, é apenas um momento de integração. Mas, em geral, como eu, uma aromaterapeuta, que apesar de estar com formação biomédica, não é um profissional que possa diagnosticar e tratar a doença. A proposta da aromaterapia é outra. A gente tem um olhar voltado para um ser humano integral. É uma proposta de realmente complementar e integrar práticas. Sempre, como eu falei, eu comecei a me especializar nessa área durante a gravidez da minha nora. Então, eu busquei literatura específica, escrita por profissionais da área de saúde e aromaterapia. Então, são vários livros. Eu amo a parte da química, fui lá olhar exatamente a questão química, mas para esse nosso bate-papo, eu selecionei informações especialmente de 2 livros. Esse aqui de uma enfermeira, que é a Danielle Festi, ela é especializada nessa área de cuidados de gestantes, e do Dr. Kurt Schnaubelt, um médico, e que tem esse livro chamado Aromaterapia Médica, que já está traduzido para o português, mas tem outras literaturas maravilhosas que ainda não chegaram aqui, onde ele valida todo esse movimento de integração dos produtos naturais com a medicina tradicional, a medicina convencional do nosso Ocidente. Bom, então vou começar fazendo uma análise que a própria Danielle faz. Quando se coloca
dúvida em usar ou não usar, muitas pessoas ainda usam a expressão: não, óleo essencial não é assim não, óleo essencial é perigoso. E aí o que ela coloca é o seguinte: vamos lá, vamos analisar. Óleos essenciais são perigosos ou você quer dizer que eles são poderosos? Porque, sim, de fato, óleos essenciais são poderosos. Eles são concentrados, eles carregam a essência da planta da qual se originaram. E a planta, quando está in natura, ela, a partir da sua colheita, ela começa a perder gradativamente as suas qualidades. E o que não acontece com o óleo essencial. Então, existem a fitoterapia, do qual a aromaterapia já foi até um braço, mas as práticas foram sendo separadas e validadas, né, como práticas diferentes. A fitoterapia, ela tem protocolos muito rígidos, muito específicos, para manter o máximo possível os benefícios da planta. Porque é exatamente isso que acontece. Às vezes, uma erva fresca não tem as mesmas propriedades de uma erva seca. Então, quanto mais demorar para processar, para transformar aquilo, muitas vezes num medicamento mesmo, industrializado, menos benefícios vai se ter. E os óleos essenciais poderiam, sim, se tornar perigosos se eles forem mal utilizados. Obviamente, como qualquer outra substância. A literatura médica é rica em informações, inclusive em estatísticas, que comprovam que cresce assustadoramente o número de pessoas intoxicadas com medicamentos. Medicamentos que supostamente passaram por centenas, milhares de testes, né, foram aprovados para o uso do consumidor e, num determinado momento, acabam até sendo recolhidos, porque comprovou-se que ele tinha uma toxicidade. E qualquer medicamento, até o mais, entre aspas, inofensivo, se for tomado além da dose, pode, de fato, se tornar perigoso. Outra coisa, se óleos essenciais são derivados de plantas, nós também precisamos ter o cuidado de imaginar que nem toda planta pode ser ingerida. Então, se eu pego um óleo que é contraindicado, eu também estou abusando, estou usando de uma forma errada, e aí eu posso estar cometendo algum deslize que leve ele a ser perigoso. Então, conhecimento, informação, e aí a gente está seguro para usar. A aromaterapia tem sido chamada de uma das terapias holísticas, porque exatamente por ser uma prática integrativa e complementar de saúde, ela está aliada, ela está antenada com as diretrizes atuais da OMS, a Organização Mundial de Saúde. E o mais importante da gente começar a entender, nós que somos aromaterapeutas ou que estamos em formação para sermos aromaterapeutas, para recomendar óleos essenciais, a gente precisa entender que a aromaterapia está evoluindo a partir daquela forma antiga de uso, que era só usar os óleos essenciais, quase que substituindo o remédio. Era só o tratamento da farmácia, uma farmácia natural, mas visando apenas tratar infecções, bactérias, vírus. E, na verdade, o papel da aromaterapia tem sido observar o ser humano de uma maneira holística. O que é isso? Como um todo. Perceber que ele tem um corpo físico, mas ele é complexo. Ele tem corpo, ele tem mente, ele tem espírito. Tudo isso é preciso ser analisado e tudo isso é designado pela OMS como modelo de saúde. Não é ausência de doença, é um bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Então, a aromaterapia tem todas as chances de evoluir ainda mais para ser aceita, para mostrar de fato o que ela vem fazendo, quanto bem-estar ela pode nos trazer. Falando especificamente do nosso tema, né, a gestação, é claro que todo mundo sabe, o corpo da mulher passa por muitas modificações, que são físicas, que são fisiológicas, que são hormonais, exatamente as hormonais, muitas vezes causando todas as outras, né, durante o período da gestação. E todas essas modificações quase sempre vão alterar também o equilíbrio emocional. Então, é muito positiva a ajuda que a aromaterapia pode dar, tanto no físico quanto no emocional, mas principalmente no emocional, porque não se está só buscando aliviar uma dor, está buscando trazer de volta aquele equilíbrio,
aquela organização que, por algum motivo, foi desestabilizada. E desde o início, a gente sabe, né, que a mãe fica num zelo extremo, num cuidado incrível, por conta do seu instinto de proteção. A mãe já sabe que está ali um serzinho que ela tem que proteger, então o bebê, ela não quer expor o bebê a nenhum tipo de risco. E é exatamente por isso que atualmente muitas mulheres estão voltando a buscar opções não medicamentosas para cuidar das suas, às vezes pequenas, mas quase sempre muito significativas, né? Situações de desconforto. A gente sabe das mais comuns, o enjoo, as dores, né, as cólicas. Minha nora teve muita cólica e o médico falava, não, tá tudo bem, o exame tá bem, mas é uma adaptação, seu corpo está se adaptando. E com relação a isso, quanto menos remédio ela pudesse tomar, melhor. Então, essa opção vem despontando a aromaterapia para que a gravidez seja levada com mais leveza, com menos riscos. E exatamente nesse ponto que esse médico, o Dr. Curti, se baseia, ele explica, ele insiste que óleos essenciais são, sim, uma opção muito mais saudável do que as drogas alopáticas. É preciso a gente entender que, por serem compostos naturais, eles também precisam encontrar o que a medicina chama de terreno. É preciso que o organismo da grávida, ou de qualquer pessoa que se submete a um tratamento de aromaterapia, esteja em condições de responder. Às vezes, é necessário uma intervenção mais profunda, com uma droga alopática, porque senão não vai fazer, o corpo não tem forças para reagir. A gente deve sempre pensar em prevenção, em promoção de saúde, para que a gente possa, de uma maneira mais rápida, voltar ao estado de homeostase, né, que é o que significa o equilíbrio da saúde. Vamos falar então daqueles itens que eu tinha destacado com relação ao período da gestação. Em geral, a gente vai encontrar muito na literatura basicamente isso. Não é recomendado o uso de óleos essenciais antes do fim do primeiro trimestre. E esse primeiro trimestre se estica mais um pouquinho, alguns autores levam até a 14ª semana. Esse é, de fato, o período mais delicado da gravidez. A gente sabe que muitas situações de abortos espontâneos acontecem antes do 3º mês, por dificuldades físicas, químicas, né, biológicas, por incompatibilidade entre a mãe e o feto, por alguma infecção, seja lá qualquer coisa, o óvulo não consegue se fixar e ocorre um aborto espontâneo. Então, imagina, se a gente começa a usar terapias até então, chamadas de integrativas, que há pouco tempo eram alternativas, e acontece uma situação dessa, é muito provável que a culpa recaia nesse tipo de intervenção. Então, vamos procurar evitar até a 14ª semana. Mas, por outro motivo também, é que nesse período é que acontece a formação do sistema nervoso do embrião. É ali que está se formando todo o sistema neurológico. Então, é importante que a gente saiba o que pode, o que não pode atravessar essa placenta, né, que é a barreira placentária que protege o embrião, e causar algum dano inesperado e indesejado. Por outro lado, esse primeiro trimestre também é o período em que mais sofre a grávida, né? Surgem os enjoos, surgem cólicas, aquelas que eu já comentei, cólicas de adaptação, e nós temos, sim, indicações de óleos essenciais seguros que possam aliviar principalmente esses desconfortos, sem que haja nenhum risco para o bebê e para a mamãe. Então, vamos falar de 4. Eu selecionei aqui 4 óleos, mais ou menos baseados nesses sintomas que a gente falou. A camomila romana, ela é liberada do primeiro ao último dia da gestação. Ela é liberada, inclusive, para o bebê, porque é um óleo que tem componentes que não vão causar nenhum tipo de resposta inadequada, nem na mamãe, nem no bebê. E como é que eu deveria usar? Em massagem ou inalação. Alguns autores falam que não seria interessante massagear o ventre, não colocar, e outros até falam em não colocar na região, no final da coluna, né?
na base da coluna. Mas eu fiz na minha nora, por causa das cólicas, a camomila romana com massagem na barriguinha, e eu ainda coloquei o nosso manjericão, porque é um manjericão à base de linalol. O linalol é liberado para grávida. O cânfora não, mas o nosso óleo essencial de manjericão, vocês podem conferir, devem conferir lá, o princípio ativo dele é o linalol. Então, junto com a camomila romana, eles têm uma função maravilhosamente tranquilizante, sedativa, ajuda muito no caso das cólicas e também pode ser usado em problemas de pele. Você pode trabalhar aquelas irritações, aquelas coceirinhas que às vezes a grávida tem. Outro óleo super interessante, gente, é a melaleuca. Vocês não têm ideia de como essa melaleuca foi importante na gravidez da Maria Luísa. Eu tive a sorte de encontrar um ginecologista, um obstetra, né, que fez o pré-natal e o parto dela, totalmente aberto a essas questões integrativas. Eu, inclusive, cuidei dele e da filhinha dele com problemas de garganta, exatamente com a melaleuca. E a Maria Luísa estava já no 4º mês, se não me engano, né? Já no 2º trimestre, e começou a ter infecções urinárias e a gente foi para o pronto-socorro, porque foi uma crise absurda, parecia uma crise renal. Chegando lá, fez o exame de urina, a médica deixou ela lá de observação e falou, não tem jeito, a infecção urinária está muito alta e a gente sabe do risco que isso pode causar até na hora do parto, antecipar um parto. Então, você vai entrar no antibiótico, já tomou lá no hospital, mas a gente ligou para o médico e ele falou, não, eu confio nessa pessoa que está aí, essa profissional, realmente vamos partir para o antibiótico. Foi horrível, ela passou mal, ela enjoou, mas fomos até os 10 dias indicados. Quando passou um tempinho, ela começou a sentir dor de novo. E aí eu fui atrás dele e falei, olha, ou vai começar a encrenca ou você me libera a melaleuca. E ele, na mesma hora, não só libero, como peço ajuda, porque grávida que tem infecção urinária de repetição é um tormento para o ginecologista, porque a gente fica o tempo todo preocupado se isso vai dar maiores complicações. Então, ela não só usava em aplicações locais, que é maravilhoso, a mulherada que estiver aí ouvindo, os rapazes, se tiver algum rapaz ouvindo, aconselho as mulheradas que estiverem com essa situação, aquela candidíase, aquela ardência da infecção urinária, eu uso fazendo um spray com óleo de coco e para 10 ml, eu faço mais ou menos para 20 ml, eu coloco 5 gotas da melaleuca. E é uma aplicação local, maravilhoso para tirar aquela sensação de ardência. E como ela já estava no quarto, gente, eu coloquei errado aqui, não é o fim do 3º trimestre, não. É do 1º trimestre, é dos 3 primeiros meses, né? Que a gente só deve usar melaleuca tópica, em massagem, em aplicação, como eu falei, de spray. E no 2º trimestre, ou seja, depois do 3º mês, já pode usar por ingestão. E foi autorizado pelo médico, então a gente estava acompanhando qualquer intercorrência e ela não teve a menor. Nas vésperas dos exames finais, fizemos todos os exames de novo, não repetiu, não teve. Então, super apaixonada, sempre fui apaixonada pela melaleuca, mas mais do que nunca, e para falar para vocês que ela é segura, não em ingestão, nos 3 primeiros meses, como massagem e como aplicação local nas áreas, né, nas áreas de... quando você tiver, por exemplo, com uma candidíase vaginal, né, é bastante tranquilo o uso. Além de usar em micose de pele, infecções da boca, micose de unha, infecções virais. Quem conhece a melaleuca sabe que ela é uma queridíssima e um óleo super seguro para a gente usar. Outro óleo seguro, o limão. O limão foi o que segurou os enjoos dela. Ela passou a fazer propaganda disso para todo mundo. Todas as conhecidas dela, ela falava, gente, eu começar a enjoar, meu frasquinho tá lá, cheirava o limão. A Daniele Festi, inclusive, recomenda a ingestão. Eu não dei a ela, não, confesso. Ela se sentia tão bem, era tão rápido o efeito quando ela cheirava o limão siciliano, que ficamos só na inalação. Quanto menos, melhor, claro. Né? Todo mundo sabe do efeito antiviral, antisséptico, para problemas circulatórios e na gravidez, principalmente para náuseas e enjoos. Ele só não deve ser usado na pele,
porque ele é fotossensibilizante e a grávida já tem tendência a escurecer a pele, né? Então, se ela passa e vai para o sol, a gente vai ter um probleminha aí de manchar essa pelezinha. E a clássica, maravilhosa, super segura, super recomendada, lavanda. A lavanda, em massagem ou inalação, durante todo o período. Também tenho clientes médicos que a esposa estava grávida e que levou a lavanda porque não dormia, estava ansiosa, aquela coisa toda, super tranquilo, né? A gente conhece os efeitos. Além de ajudar a manter a pressão mais controlada, porque ela é uma hipertensiva maravilhosa e pode ajudar a prevenir aqueles problemas da grávida. Então, eu separei esses 4, mas eu gostaria de falar também do gengibre. O gengibre para inalação é tão bom quanto o limão. Aquele aroma dele, assim, dá uma trabalhada. Eu não aconselho para ingestão, ele é bem cáustico, né? Que ninguém coloca o gengibre direto na boca porque vai arder. Mas numa inalação, sem tocar a mucosa, ele é muito eficaz também para tirar o enjoo e a náusea. Bom, muito rapidamente, né, sobre diluição, que é aquele processo onde a gente usa um óleo vegetal como carreador, como um óleo que vai ajudar a transportar o óleo essencial, que vai diminuir a eventual toxicidade dele para a pele, né? A causticidade, geralmente a gente usa isso para óleos que podem irritar a nossa pele. E no caso da gestante, é sempre aconselhado, porque ela está ali alimentando, levando para o corpo dela as células e, finalmente, para o bebê, tudo que passar por ela, pela ingestão, pela inalação, pelo uso tópico. Então, vamos pecar por menos. Sempre devemos diluir óleo essencial para usar com a gestante. A não ser que seja uma pessoa extremamente acostumada ao uso dos óleos essenciais, que já conheça, que já reconheça os seus próprios sinais a partir do uso, e aí sim tenha tranquilidade para usá-lo puro. A lavanda, por exemplo, é um óleo super seguro para usar puro. Quase não existe referência a alguma reação alérgica à lavanda. E vamos falar então em percentual. Diluição para grávida em 1%. Alguns autores vão a 3%, mas se você ainda não tem muita prática, vamos manter a segurança, 1%. E o que é diluir a 1%? A cada 10 ml de óleo vegetal, isso corresponde a 2 ou 3 gotas, porque muitos autores usam como base a quantidade de 20 gotas por ml. Outros usam 25 gotas por ml. Então, se você fizer o cálculo, 10 ml vezes 20 gotas vezes 1%, vai dar 2 gotas. Se você fizer 10 ml vezes 25 gotas vezes 1%, vai dar 3 gotas. Então, essa é a única diferença. E aí, você quer fazer 20 ml? Dobra. Quer fazer 30 ml? Triplica. É a maneira mais fácil que tem para a gente fazer um parâmetro de diluição. E agora, para a gente fechar, os óleos potencialmente nocivos, né? A gente vai encontrar dúvidas de todo tipo, proibições de todo tipo, e a gente precisa ter um parâmetro um pouco mais técnico, um pouco mais seguro. Então, quando você quer estudar isso de uma forma técnica, a gente usa uma relação de óleos que foi estudada e aprovada pela NAHA, que é a sigla em inglês, da Associação Americana de Aromaterapia Holística. E aí ela apresenta esses óleos aqui, que eu conferi no livro da Daniele, ela, sim, realmente repete todos esses. E são óleos que, tirando o manjericão, que no caso aqui seria o manjericão cânfora, e não o linalol, não são óleos muito comuns, por exemplo, isopo, artemisia, bétula, né? Poejo, tuia, mas todos esses que estão aqui são aconselhados a não serem usados. Então, os mais comuns que a gente poderia encontrar, inclusive em algumas sinergias que a doTERRA comercializa, seriam o anis, seriam o wintergreen, né? O tanaceto azul, que está no Deep Blue. O que mais que a gente tem aqui?
E o manjericão não tem problema. O manjericão, o base, o que a gente tem da doTERRA, é o linalol. Salsa, poejo, né, artemisia, não são óleos que a gente usa. Então, depois vocês dão uma olhadinha nisso, eu acredito que vai ficar gravado, a Ana Paula falou que vai gravar, depois a gente dá uma olhada, e se alguém tiver interesse, é só me mandar algum comentário que eu passo essa relação para vocês. Por que esses óleos entram numa relação de cuidado, numa relação de serem evitados? Porque eles têm, vamos lembrar, uma potencial. Potencial significa que, por conta dos componentes químicos dele, principalmente são as cetonas, que podem ter uma carga de neurotoxicidade, e aí lembrando que o embrião está se formando, principalmente nas 3 semanas, toda a parte neurológica, então não queremos de maneira nenhuma comprometer nem potencialmente a formação neurológica de um embrião, e por outro lado, a ação abortiva, que poderia provocar a rejeição do embrião. Essa enfermeira Daniele, ela acrescenta alguns outros, ela repete aqueles, mas acrescenta alguns outros, e eu achei interessante a gente colocar, por exemplo, o gerânio. O gerânio e a sálvia esclareia, ela não fala da sálvia, mas o gerânio é citado em outras literaturas. E também a sálvia esclareia é considerado um fito-hormônio, um hormônio derivado de plantas que tem efeito, tem ação estrogênica. E estrogênio é um hormônio feminino que vai ser completamente modificado durante o período, principalmente o inicial da gestação, para acomodar o óvulo, né, fecundado. E por isso, o gerânio e a sálvia esclareia poderiam ter alguma ação nos ciclos hormonais, principalmente no início da gravidez. Então, um dos blends que a gente não recomenda é o nosso delicioso, maravilhoso Claricalme, que ele é a base da sálvia esclareia. Exatamente por cautela, tá? A Daniele acrescenta um óleo que é o maior polêmico. Se ninguém ainda perguntou, porque eu não estou acompanhando as perguntas, com certeza alguém vai perguntar. E sobre o hortelã-pimenta, né? A menta piperita. Olha, gente, essa informação passou a ser mito. Ela é superada pelas pesquisas. Não se encontrou qualquer evidência de um resultado que fosse danoso ou à gestante ou ao feto em razão do uso desse óleo. O que a gente diz é o seguinte, novamente, cada mulher conhece seu corpo e, diferente de um remédio que pode dar um resultado duradouro, o uso de um óleo essencial e, por exemplo, uma reação menos interessante, eu tenho uma amiga que, infelizmente, ama de paixão, mas não pode tomar o Smart Sasse, porque ela começa a ficar assim, sentindo mal, como se ela tivesse uma queimação. Então, ela já entendeu que algum componente ali não faz mal. O que ela faz? Ela para. No dia seguinte, ela não tem mais nada. Essa é a vantagem do óleo essencial, que ele é excretado pelo nosso organismo. Se você usa e tem uma reação desagradável, você para. Dificilmente, não existe, na verdade, na literatura, alguma informação de que houve, a partir do uso de um óleo essencial, uma situação drástica, uma resposta drástica do organismo. Tá? Em relação à gestante e ao feto, obviamente, a bioética impede que sejam feitos testes mais específicos do tipo, vou dar para uma grávida o óleo X e ver quando o bebê nascer se aconteceu alguma coisa. Obviamente não se faz isso, mas não se associou objetivamente nenhuma situação de resultado danoso ao uso de um óleo essencial. Eu acredito que era isso que eu queria passar para vocês. A gente às vezes se perde, não sabe se o próximo slide ainda tem matéria. Eu agradeço super a atenção e agora eu vou abrir aqui, Ana Paula, se puder já ir intermediando. Deixa eu ver, nem sei como é que eu vou fazer para ler aqui. Me ajuda aí, Ana Paula, como é que eu faço para ler o chat? Isso. Ali embaixo tem uma abinha. Onde tem participantes e chats. Tá, eu tenho que interromper o compartilhamento. Sim. Isso, uhum. verdade. Fica mais fácil. Isso mesmo. Bate-papo. Temos algumas
alguns comentários aqui. Boa tarde, boa tarde. Ai, obrigada, alguém falou do fofinho. Você, né, Rafa? É tão fofos, né? Ai, muito bom. Aí a Andressa comentou que o peppermint eleva a pressão e a grávida já tem aumento natural. Olha, é discutido também a questão do peppermint ser um hipertensor. Não existe uma relação direta. Eu diria que, sim, se ela já tem uma propensão, vamos segurar. É o que eu falei, cada um sabe de si. Eu conheço pessoas que usam lavanda, vocês não vão acreditar, que ficam ansiosas, ficam agitadas. Na verdade, eu tive uma experiência assim, também foi mau uso da pessoa. A minha professora de Pilates pediu uma dica para a mãe dela, que há muito tempo não dormia. E eu falei, olha, eu tenho usado e tenho me ajudado muito. 2 gotinhas de lavanda. 2 gotinhas. Pode até colocar no mel, porque a lavanda é muito perfumada. Passou uma semana, e aí como foi? E minha mãe não dormiu nada. Minha mãe pingou 8 gotas de lavanda e não dormiu. Aí você fala, oi, quem falou em 8 gotas de lavanda? A gente falou em 2. Tudo tem o seu parâmetro, né? Mas sim, vou confessar para vocês, o meu netinho não dorme com lavanda. Eu não posso nem colocar, porque a mãe dele desmaia. Se eu colocar no difusor, a mãe dele, antes de começar a sentir o cheiro, ela já, lavanda, puf. Sabe o que acalma ele para dormir? Laranja doce. É o Wild Orange que fica lá. Então, como é que funciona para um? Nem sempre funciona para outro. Algum remédio faz o mesmo efeito? Algum remédio de farmácia faz o mesmo efeito para uma e para outra pessoa? Não. Então, se você tem alguma dúvida, sim, evite. O peppermint tem essa... outra coisa, não sei se vocês já ouviram falar, secar o leite da mãe. Secar o leite da mãe é, assim, um dos maiores mitos do hortelã-pimenta. Minha nora tem leite jorrando e usou hortelã-pimenta nesse primeiro mês, muita dor de cabeça, talvez até um pouco por causa da anestesia. O leite continuou jorrando, não tivemos problema nenhum. E o que eu dizia para ela é, vamos observar, se você achar que está diminuindo, a gente suspende o hortelã e seu leite vai voltar. Porque é assim que os produtos funcionam. Mas eu super recomendo, vá pela sua intuição. Se você sentiu alguma coisa diferente, suspende. Se você acha que realmente vai te... Outra coisa, se a gente acha que vai aumentar a pressão, ele vai aumentar a pressão. É porque a gente é 80% responsável pelo resultado que a gente tem dos nossos olhos. E aí, Ana Paula, mais alguma coisa? Desculpa, eu passei um pouquinho do horário, né? A gente fala, eu não falo pouco, não, desculpa. Mas muito bom, parabéns mesmo, a live maravilhosa. E o assunto realmente, né, é um assunto que é importante, né, a gente está falando, né, dessa importância dos óleos essenciais em vários momentos, né, e principalmente na gestação. Então, é muito bom mesmo. Já temos tantas restrições de remédios, né, de alopáticos para a gestação, a gente pode ajudar com cautela, com a aromaterapia. Eu tive uma experiência com o camomila, que você falou, né, sobre o uso dele. Eu tive uma alergia muito forte na minha pele, e quando a gente tem alergia, a pele fica muito sensível. Assim, ó, que nem de bebê recém-nascido para mais, assim. Realmente foi o que me ajudou, assim, me auxiliou muito, foi a camomila. Com olhinho de coco, com o creme, aquele creme, né? Do corpo da doTERRA, vai misturando. E foi maravilhoso. Nossa, tudo de bom. E realmente deu certo. Isso. Quanto a creme e óleo, é sempre bom lembrar, porque às vezes a gente vai falar com outra pessoa, tem que ter cuidado para não ter óleo mineral, né? O creme da doTERRA é perfeito. O óleo de coco é perfeito, porque o óleo mineral ele faz um filtro que impede até que o óleo entre. Então, essa é a contraindicação do óleo mineral. Beleza? Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, pode abrir o microfone, conversar com a gente, alguma experiência também, né? Pode compartilhar. Por favor. Estão todos muito tímidos. Olha só, pessoal, eu também me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida depois, tá? Na Paula tem meu telefone, se vocês quiserem compartilhar, pode... Acompanhe a gente, as redes sociais também estão aí para isso, né? A gente está sempre fazendo alguma apresentação. Como eu falei no início, eu estou também dando cursos, então a gente vai trocando informação. Se alguém quiser me trazer, como ela disse, alguma experiência, fico super grata, porque os livros também não sabem tudo, né? A gente se esforça para acompanhar, mas no dia a dia mesmo, no uso clínico ou no uso familiar,
é que a gente consegue juntar informações para ajudar mais pessoas. Que essa é a finalidade, né? A gente está aqui para compartilhar essa delícia que é a aromaterapia. Acho que podemos encerrar então, né? Então tá. A gente queria só lembrar, né, que às 19 horas a gente tem uma live também hoje, que é uma live adicional, vamos chamar assim, que é sobre pets, que também usam os olhinhos essenciais. Vai ser muito bom. Muito obrigada mesmo, Carla. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Tá ótimo. Obrigada. E até uma próxima. Até uma próxima. Até as ordens. Um então, beijão. Tá. Boa tarde, gente. Tchau, tchau.